do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, com a anunciação do anjo, viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje meditamos a sexta-feira da 11ª semana do tempo comum. Seguimos com o Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, que iniciou no capítulo 5 e termina no capítulo 7. Escutemos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um trecho do Evangelho também muito conhecido nosso, em especial por uma das frases. Mas o que tem a nos dizer? O que devemos de aprofundar, de meditar no Evangelho de hoje? Recordemos em continuidade com aquilo que temos escutado. Jesus nos levou a fazer um mergulho na interioridade dos mandamentos, na profundidade. E, com isso, nós também vivemos uma vida de intimidade e interioridade com o Senhor. A oração, o jejum, a esmola, a prática dos mandamentos de Deus. Esta oração como diálogo, como vida espiritual, vida de intimidade com Deus. Assim, tendo tudo isso em conta, lemos o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje que nos diz justamente que se levamos a sério a interioridade que Jesus nos apresentou anteriormente neste Evangelho, para nós tudo aquilo que está diante do que está escrito hoje, nós vemos a futilidade das coisas terrenas. Não é que não podemos ter, mas vemos que são coisas fúteis, que são coisas que necessitamos, mas que não devemos de nos apegar, que não deve de ser o nosso único tesouro, porque as coisas aqui na terra nós podemos perder. Quantas pessoas que juntaram dinheiro a sua vida inteira e da noite para o dia perderam tudo? Ou juntaram dinheiro para deixar para o governo, ou ainda para o banco? Isso em questão de dinheiro, mas não somente esta questão do tesouro. Vemos quantas pessoas planejaram tantas coisas para a sua vida sem Deus, ao ponto de que, chegado o momento, tiveram que desperdiçar todo o seu tempo e todo o seu cuidado em uma doença grave, final. Nós não devemos de apegar às coisas da terra. Por quê? Porque devemos de recordar que estamos de passagem por aqui.
E até recordemos um outro trecho do Evangelho onde diz: Fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, e eles te acolherão nas moradas eternas. O que quer dizer isso no texto? Quer dizer que aquilo que nós conquistamos, nós devemos de socorrer a todos aqueles que podemos, fazer o bem, realizar atos de bondade, de caridade para com os demais, com aquilo que temos, para que assim isto nos dê o tesouro que verdadeiramente importa, o tesouro dos céus, porque fizemos por amor a Deus e aos irmãos. E Jesus, aqui, ao falar do olho, e meditaremos uma vez mais o texto por inteiro, o que está indicando a cada um de nós? Está dizendo a nós que os olhos enxergam aquilo que ilumina os olhos. Recordemos, é a fé que ilumina o nosso olhar e nós enxergamos tudo na nossa vida a partir dos ensinamentos e da luz da fé, da luz do Espírito Santo? Ou nós enxergamos através do olhar da cobiça? E é este cuidado que o Senhor pede a cada um de nós, cuidado com a cobiça, porque ela pode nos cegar. E o querer ter coisa atrás de coisa, ainda mais no mundo pós-revolução industrial que nós vivemos, onde todo mundo quer ter do bom, do melhor, o dinheiro, riqueza, poder, beleza e tantas coisas, o cobiçar pode nos cegar. Então, o cristão deve de ser desprendido das coisas e levar uma vida austera, sem luxo. Para viver, como diz São Paulo, sei viver na riqueza e na pobreza, de forma em que um cristão que é rico, se um momento passar por provação e privação, não vai sofrer. Por quê? Porque viveu sempre uma vida austera. Não viveu do luxo, não viveu do supérfluo, mas sim das coisas necessárias. Não que não se possa ter uma coisa ou outra, mas isso não deve de ser o essencial, o centro da nossa vida. E assim temos vivido. O problema das novas gerações é que são ensinadas a viver uma vida almofadada, onde Deus tem que me dar tudo como almofada ou como um colchão suave. Não posso ter sofrimento, não posso passar privação, eu tenho que ter as coisas, e se isso não acontece, e assim as gerações novas não aprendem a viver num momento de dificuldade e sofrimento. E não entendem que isto é passageiro, esta vida é passageira, e muitos hoje talvez deveriam de fazer a experiência de ir a um leprosário, ou a um hospital, ou a um lugar de pessoas realmente passando problemas de vida para ver que os problemas que elas acham passar na sua vida não são nada, perto dos sofrimentos, das dores que outros estão sentindo nas suas enfermidades, nas suas dificuldades na vida. E, infelizmente, entre nós cristãos há muitos que são assim também. Querem somente uma vida fácil, uma vida de almofadas. Voltemos uma vez mais ao texto. O que Jesus também nos recorda é que os bens servem, são necessários, mas não são capazes de nos salvar, de encher o vazio do nosso coração. Por isso, devemos de juntar os tesouros no céu. E ao dizer, Jesus, que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O coração, recordemos no sentido bíblico, no sentido antigo, não é o sentimento como nós pensamos. O coração é toda a pessoa, a memória, a capacidade intelectual, as escolhas, o desejo. Então, o nosso ser humano, onde está o teu tesouro? Aí você está. Não é o teu sentimento, aí está você. E olhemos o exemplo de um namoro, um jovem apaixonado ou uma jovem apaixonada pelo amor que acha ter pelo outro,
dorme, acorda, pensa, deseja, sonha, quer estar com o outro e é tudo o que mais quer, é tudo que está continuamente no seu pensamento, na sua mente. Mas o que tem sido assim em nossas vidas? O dinheiro ou o Cristo? Ou a vida eterna? Ou a salvação? Por quê? Porque se vivemos somente pendendo para o lado material da coisa, nós estamos desejando muito pouco. E estamos no tesouro errado, no tesouro passageiro que se acaba. E é o coração, ou seja, o nosso ser, que escolhe o tesouro. Nós podemos escolher e lutar para querer ou o verdadeiro tesouro que é Cristo, por uma vida vivida na santidade no Evangelho, ou uma vida passageira, mundana, dos prazeres nesta terra. Nossa vida não pode ser reduzida a isso, a somente querer as coisas materiais, as coisas desta vida, que logo se acabará, irmão, irmã. Mais cedo ou mais tarde, iremos ao encontro de Cristo. E também Jesus, a falar do tesouro, onde podemos encontrar este tesouro? Simplesmente nos sacramentos da igreja, na Santa Missa, na Eucaristia da Santa Missa, na confissão, no batismo, na crisma, no matrimônio. Esses são os tesouros que podemos receber, em especial a confissão e a Eucaristia com frequência, para que possamos ter este tesouro no céu. E o quanto temos buscado estes tesouros? A vida espiritual, a vida de oração. E o nosso olho, se o olho é a lâmpada do corpo, como diz Jesus, está iluminado pela luz da fé ou está vivendo na escuridão, nas trevas do mundo? Se estamos vivendo no mundo, Jesus encerra dizendo claramente: ora, se a luz que existe em ti é escuridão, se a luz que existe em ti são as coisas materiais mundanas, como será grande a escuridão na tua vida? E nós temos vivido desta pseudo-luz do mundo? Ou temos vivido da luz da fé, que é a única luz que verdadeiramente nos faz enxergar as coisas como devem ser enxergadas e como elas são? O Salmo nos diz: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Quem são os justos? Recordemos, justo é aquele que pratica a lei de Deus, que vive os ensinamentos de Deus. O Senhor nos liberta se nós também estamos caminhando nesta justiça, nesta santidade. E podemos dizer que o Senhor tem nos libertado? Ou somente reclamamos que Ele não nos liberta, mas nós não fazemos por onde para que Ele possa nos libertar das angústias? Passemos à primeira leitura. Seguimos com a carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, já que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. O que outros ousam dizer em vantagem própria, eu também o digo a meu respeito, embora fale como insensato. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São da descendência de Abraão? Eu também. São servos de Cristo? Como menos sensato digo, eu ainda mais. De fato, muito mais do que eles. Pelos trabalhos, pelas prisões, pelos açoites sem conta, muitas vezes vi-me em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. 3 vezes fui batido com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia no alto mar. Fiz inúmeras viagens, com inúmeros perigos. Perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, na cidade, perigos em lugares desertos, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos. Trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. E sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia,
a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco, que eu também não seja fraco com ele? Quem é escandalizado, que eu não fique ardendo de indignação? Se é preciso gloriar-se, é de minhas fraquezas que me gloriarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Este texto de São Paulo reflete aquilo que dizíamos do Evangelho. São Paulo se apegou ao tesouro que verdadeiramente importa e se gloriava somente de suas fraquezas. Eu sou pequeno, eu sou frágil. O que eu faço é para a glória do Senhor e é isso que importa. E lutava para ser fiel ao chamado que Cristo lhe deu. E assim viveu a sua vida, sofrendo perigos, perseguições, dores e tantas outras coisas, por causa da vida evangélica, por causa da evangelização, da sua salvação, da sua santidade. Entregou-se, deu tudo o que tinha de si para que a vontade de Deus se realizasse nele e em todos aqueles que o Senhor lhe enviou a evangelizar. E eu e você, irmão e irmã, temos colocado como Paulo o nosso coração no tesouro da glória dos céus? Temos, como São Paulo, vivido e superado tantos sofrimentos e dificuldades para viver aquilo que Jesus nos propõe, para que ele seja o nosso único tesouro, abandonando o apego às coisas materiais, às coisas passageiras e vivendo somente daquilo que é necessário? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais a sermos fiéis à vontade do Senhor em nossas vidas, a encontrarmos o Senhor na interioridade e na oração, e assim, vivendo com Ele, possamos encontrar nele e na glória celestial o verdadeiro tesouro, para que, vivendo a sua santidade, a sua graça, o seu Evangelho, possamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.